vamos chegar mais aqui. Eu separei aqui em 3 banners um pouquinho sobre o sistema de irrigação, tá? Aqui sobre o bombeamento, o custo de produção, alguma coisinha sobre o custo de produção comparando silagem com pastagem, e o custo de energia, que é o principal fator que o pessoal pergunta muito. Tá? Sistema de bombeamento, tá? Princípio de funcionamento da motobomba. Todo mundo me pergunta, Michael, eu posso colocar uma bomba, eu tenho um barranco em tal lugar e meu rio fica a 4 metros de desnível, tá? Isso depende muito da região que você está. Então o que acontece? O que a bomba faz para puxar água? Tá? Esse termo puxar talvez não seja o ideal. Ela cria uma pressão com o movimento do rotor ali dentro, o motor gira, é ligado por um eixo que gira um rotor, tá? Que é uma peça com um buraco no meio e ela furada embaixo. O giro dela ela faz com que expulsa a água para fora dela, é centrífuga. Tá? O que ela faz? Esse movimento cria uma pressão negativa dentro da bomba. O que essa pressão negativa faz? Faz com que a água que está ali, a pressão atmosférica nossa, que está sobre nós, ela empurra a água do rio, da represa, para dentro da bomba. Então não é a bomba que puxa, ela só cria uma pressão negativa, que a pressão atmosférica empurra a água para dentro. Esse é o princípio de funcionamento da bomba. E essa altura, ela varia muito com a altitude. Para mim calcular isso aqui, eu tenho que saber a altitude. Então eu chegar, Michael, eu tenho uma propriedade assim, aqui em, sei lá, Mato Grosso. Qual que é a altitude? Tá? Para mim calcular essa bomba. Então o que acontece? Quanto maior a altitude do local, por exemplo, nós estamos a 1.100 metros, aqui um pouco mais baixo que a gente desce, em torno de 950 mil metros. Quanto maior a altitude, o ar fica mais rarefeito. Tá? Então, às vezes o pessoal vai jogar bola lá naquelas altitudes, 8 mil metros, 5 mil metros, o pessoal não tem que preparar, é o mesmo esquema. Tá? O ar fica mais rarefeito, fica menos molécula por metro cúbico. O que acontece? A pressão em cima da água aqui ela é menor, conforme a altitude, aumentou, o ar ficou mais rarefeito, a pressão aqui é menor. Então essa bomba ela tem que fazer uma pressão mais negativa ainda. Tá? E aí o que acontece? Chega um ponto, se esse HS que eu chamo aqui, ou esse desnível aqui, em relação à água e o rotor da bomba for muito grande, a bomba faz uma pressão tão negativa que começa a desprender oxigênio, molécula de oxigênio da água. E aí é um processo que chama cavitação, tá? Que é onde meu rotor vai pro saco. E você estraga o seu rotor. E se a bomba tiver essa parte aqui, mais perto da água, porque assim, ó... Quanto mais próximo, melhor. Assim, melhor. O ideal é ficar abaixo do nível da água. Porque lá eu tenho condições dela ficar com 1 metro de máximo aqui, ó. Ótimo. O ideal, os fabricantes falam, o ideal é isso aqui não ser mais que 2,5 metros. Mas varia muito com a altitude do local, como eu falei. Tá? Então, o que aconteceu aqui na propriedade do seu Livres? O rio que passa ali é o rio Paranaíba. Tá? Na época da seca, meados de agosto, finalzinho de agosto, o rio chega lá embaixo na caixa dele. Então, o desnível que tem da bomba até no rio lá embaixo chega a 6 metros. 6,5 metros. É muito grande, a bomba não dá conta de puxar. E aí cavita, estraga a bomba e a eficiência do sistema vai lá embaixo. O que a gente fez? Tem 2 opções. Você pegar essa bomba e colocar numa balsinha lá, ou fazer um canal de chamada ali, colocar a bomba mais para baixo, que dá muito trabalho, porque na época da chuva a água vem no pé da casinha aqui, tá? Cobre isso aqui tudo. Mas quando sobra a água, sobra também. Pois é, só que tem o problema de roubo. Você põe em cima da balsa, aqui é muito fácil do cara chegar, pular no rio e roubar minha bomba, que não custa nada, 4 mil reais. São 4 mil reais, tá? 4 mil depende da bomba. Então o que a gente fez? Fez uma casinha, botou essa bomba de 10 cavalos dentro da casinha e comprou uma bomba submersa de 1 cavalo. Tá aqui como se fosse uma bomba de poço artesiano, porque ela é de 1 cavalo. Ela fica dentro da água o ano inteiro. Tá? A gente pegou um tambor de 200 litros, se vocês quiserem descer ali, tem um pouco de capinha, mas dá para descer. 200 litros, furou ele todo, colocou tela em volta, tá? Para não entrar sujeira. Colocou essa bomba fixada ali dentro, amarrada num eucalipto, que a gente colocou ele no chão, ficou no chão. E aí ela fica um ano inteiro ali. Ela puxa a água de dentro e joga na sucção. Ela é ligada, a saída, o recalque que a gente chama, que é a saída da bomba submersa, ela está ligada na sucção dessa aqui. Tá? Então ela empurra a água até chegar nessa bomba. E essa bomba pressuriza. Então, independente da época do ano que eu tenho, se a água está alta ou baixa,
a minha bomba que vai funcionar perfeitamente, mesmo com a eficiência máxima, o ano inteiro. E aqui mais então depósito. Não, É uma bomba pequena dessa, alimenta sim. esse... É porque a bomba é o seguinte, a gente chama de altura manométrica, que é a pressão e a vazão. Quanto maior a vazão, menor a pressão. Às vezes uma bomba, um rotor, você consegue jogar 30 metros por hora com uma pressão de 10 kg. Ou jogar com a pressão de 30 kg, uma vazão de 10. Tá a mesma bomba, dependendo da situação, ela varia muito. Que distância que daqui no Rio? Deve ter uns 8 metros, mais ou menos. É o Rio aqui? É o Rio aí. Achei que tava mais. Mas você pode colocar se o rio estiver mais distante, colocar uma bombinha pequena dentro do rio e a casinha de pôr mais distante. Tem que fazer cálculo para isso, mas tem como. Tá? Pessoal, só seguindo para frente aqui para não estender muito, eu fiz uma simulação aqui, o pessoal pergunta muito também sobre energia. Ah, mas longe mais vim colocar energia elétrica, tá? Então eu fiz uma simulação aqui, considerando uma bomba de 10 cavalos, como tá aqui. 10 cavalos, não necessariamente por essa, mas eu fiz isso aqui só para simulação, para ficar semelhante. Considerei que o diesel tá R$2 e não tá, o diesel tá mais que isso, R$2,40, R$2,30, depende da região. O custo do quilowatt-hora custa 30 centavos, tem região que está um pouquinho mais caro, tá? Uma média eu coloquei. E digamos que a minha bomba funciona 8 horas por dia, só à noite, e 30 dias por mês. Tá? Então se eu fazer os cálculos e multiplicar isso, eu tenho custo, se eu trabalhar com óleo diesel, motor ligar a diesel, tá? Pra você ter uma ideia, o motor de um cavalo de motor a diesel consome em torno de 140 ml por hora, tá? De diesel. Então a gente faz mais ou menos essa conta, eu chego no valor aproximado de R$860 por mês de energia a óleo diesel, contando só o combustível, sem considerar manutenção, retífica de motor, troca de óleo, tá? Isso aqui é custo de óleo diesel. Muita gente faz o sistema porque às vezes não tem jeito, sabe? Porque não tem energia na propriedade, tá? Fica mais caro, bem mais caro. Aqui fica aí. Aqui é o seguinte, eu tenho esse custo de R$530, eu fiz considerando o quilowatt a 30 centavos, tá? Que é o que teve a média dos últimos 2 anos aí, eu consegui um quilowatt de 30 centavos. Pode ter subido um pouco, mas chegou a R$530, considerando que eu não tenho tarifa reduzida, tá? Que eu uso a energia que eu tenho e não tenho relógio com tarifa noturna. Agora, se eu trabalhar com tarifa noturna, na condição monofásica, eu tenho desconto de até 62%, 64% do custo do quilowatt. Então vamos considerar 60 centavos, 30 vezes 60 centavos dá 18 centavos o quilowatt, ligando à noite. Eu caio para 317, isso na monofásica. Na trifásica eu tenho até 82% de desconto. Tá? Então é uma redução muito maior. A trifásica é mais difícil. Desconto no quilowatt-hora? Do custo do quilowatt-hora? Isso, das 9 às 6 da manhã, tá? Depende, das 9h30 às 6h30, depende da região, mas varia nesse tempo. Ligar de noite então seria, às vezes, então todos os projetos que a gente menciona é para irrigar à noite, tá? Trabalha preferencialmente à noite, justamente por causa do custo de energia. Você paga o sistema praticamente com o custo de energia humana, tá? E aí isso aqui, se você dividir isso aqui, dá quase 3 vezes a energia com relação ao combustível. Você falou aí de 8 horas por noite, mesmo nos períodos mais críticos de escassez de água, com 8 horas por noite, dia e noite, você consegue suprir a demanda de água? Na realidade é o seguinte, quando eu dimensiono um projeto, eu dimensiono para a situação mais crítica do ano. Então, por exemplo, qual que é a sua região? Bom despacho. Tá, de bom despacho, evapotranspiração lá, vamos dizer que o período mais crítico de lá chega a 5 milímetros por dia, que não deve chegar, mas vamos dizer que é 5 milímetros, evapotranspira. Então quer dizer que eu tenho que jogar 5 milímetros por dia com o sistema. Então, o que eu faço? Eu faço dimensionamento do meu sistema para mim jogar 5 milímetros, para ele ter a capacidade de jogar 5 milímetros em 8 horas. Se precisar mais, ele joga durante o dia, só que não é a ideia é trabalhar à noite. E colocar um canhão que joga 50 metros de raio, a eficiência é muito baixa. É a mesma coisa que trabalhar com autopropelido. A eficiência vai lá embaixo. O autopropelido serve para jogar dejeto suíno e vinhaça. Tá? Para irrigação a eficiência é muito baixa. Aqui, pessoal, só rapidinho aqui, o custo eu fiz um balanço aqui de energia de antes da irrigação, um ano antes da irrigação e um ano depois. Eu não peguei 2013,
porque senão a gente comprou equipamento, mudou algumas coisas para não ficar muito distinto. Só para vocês verem o quanto aumentou. Peguei aqui todos os meses, peguei a média da época sem irrigação e a média depois da irrigação. Observe, passou de 320 para 470, quase 480. Um aumento de 33%. Sem consumo de energia? No custo de energia. Tá? Obviamente, o custo... A área toda pequena. Obviamente aumentou um pouco o custo, essa relação aqui, por quê? Porque essa bomba está trabalhando mais. Que a gente aumentou a área com a mesma bomba, ela está trabalhando de dia, tá? Porque foi opção da fazenda, que a gente ainda não tem energia noturna. Tá? E você com a bomba maior, para gastar menos tempo, irrigar mais quantidade? Sim. Se você trabalha, o ideal é, o que é fazer? Dimensionar uma bomba um pouco maior, claro que você tem que fazer o custo-benefício disso, para trabalhar à noite para você aproveitar a energia noturna. Pois é, isso que é mais interessante do que você colocar bomba pequena para trabalhar de dia. Não, é verdade. Tá? Deixa eu te perguntar antes de você começar. Você tem o custo que saiu dessa propriedade aqui para irrigar o hectare aqui? Ficou em torno, a média ficou em torno de R$ 4.500. Com automatização? Ou sem automatização? Com automatização deve ter ficado uns 5 mil. 5 mil. Tá? Ficou em torno de R$ 4.000 média, sem automação. Aí com automação 5 mil. Tá? Porque essa automação tornou o sistema semi-automatizado. Tá. O que acontece? Eu tenho que colocar aspersores em cada setor, então são 6 setores. Eles não são fixos, não? Não, porque o projeto não foi concebido para ser automatizado. Agora, se eu fizer o projeto totalmente automatizado, aí eu tenho mais gasto de tubo e etc, porque o projeto é um pouco diferente. Entendi. Tá? Se você colocar ele, que ali é 3 quartos. Se você colocar ele aí de um quarto, quanto maior o diâmetro, menor a pressão que você precisa. Você diminui a perda dentro de carga. Mas diminui o extensor para estimular mais. Não, o melhor sistema que foi estudado para irrigação de pastagem é o 18x18 ou o 18x24, todo mundo. Eu não recomendo colocar espaçamentos maiores. Tá? Esse seu aqui é 18x18 ou 18x15? 18x18. Por que é 18x18? Por causa da eficiência, tá? Que o pessoal da NAAM mostrou para vocês, que é mais de 85%. Posso garantir que é o de 89 para cima, tá? Que eu medi aqui 3 vezes. O que mais que eu ia falar? Marco, qual é a sobreposição? Oi? Qual é a sobreposição? Esse aspersor ele joga 24 metros, tá? Aí você tem que 26 metros, perdão. Aí você tem que considerar em torno de 65% que ele joga do raio dele, multiplicar esse valor de 65, tá? Você deixa que distância da borda ali? Você sabe disso? Você pode fazer duas situações. Você pode colocar ele a 9 metros da borda ou colocar ele igual está aqui, ó, no lado ou quase bem próximo da cerca. E aí nesse ponto você coloca o setorial. Você só irriga o ângulo que você quiser. Que é o mais viável, mais interessante. Esses passejamentos valem para qualquer área, mesmo uma área maior? Sim, sim. A gente fez um projeto, eu e o Luiz junto, de 357 hectares de malha. Não implantou ainda, mas vai começar a implantar os 100 primeiros hectares agora em dezembro, lá para o Mato Grosso. A gente utilizou 24x24. Só que aí foi opção do produtor e a gente vai jogar dejeto suíno, que ele tem uma concentração de sólido maior, e aí eu preciso de um bocal maior. Então quando eu espaço mais, o jato tem que ser maior, a pressão é maior. Então eu, em vez de colocar uma bomba de 10, eu ponho uma bomba de 30 cavalos. Tá? Aumenta muito para a mesma área. Aí o custo também aumenta, né? O custo. Obviamente ele joga mais água e menos tempo. Tá? Mas a eficiência, logicamente, diminui um pouco, porque tem mais influência do vento. Tá? Se você tem um jato maior, autopropelido, aquele jato de imensidão de 50 metros, você pode observar de longe que ela vai 30% embora. Só se o lote reparadinho. Tá? Aqui, pessoal, só a fertilização, as vantagens, desvantagens. Tá? A adubação aqui é toda feita via água. Via água? Via água. Não entra trator aqui na área. Trator só para, às vezes, preparar uma área para plantio, tá? Ou às vezes precisa roçar algum local, alguma área aqui, a gente entra com o trator. Aí aluga trator. Tá? Então é inviável. A gente fez os cálculos que é inviável comprar trator para essa propriedade. Tá? Por isso que não tem. Então toda a adubação é feita via água. Tá? Você põe aqui na bomba? Tudo aqui. Depois eu vou mostrar ali. Tem uma caixa de 1000 litros ali. Uma caixa de água mesmo, que é ligada na sucção e no recalque da bomba. Tá? Você, por exemplo, tem 12 aspersores funcionando. Você sabe que ele está espaçado 18x18
12 vezes 324, que é 18 por 18, você saber a área. Ah, tá. Então eu sei a minha adubação por hectare, eu faço uma regra, eu vou saber quanto de adubo que eu tenho que colocar ali. E ele vai, tudo que eu jogar ali, ele vai aplicar Aquela área. praticamente 100% aqui. A perca é muito pequena, principalmente de nitrogênio, da ureia. Tá? Aquele bangu aqui ali assim. Não, aquele mangote 75 milímetros, 3 polegadas. Então as vantagens, você reduz a compactação, você não entra na área com um trator, tá? Você aumenta muito a eficiência dos fertilizantes, porque você joga ele no solo, diluído já, na solução do solo. Não vai evaporar, né? O grande problema é do que a gente tem hoje, principalmente nos solos que a gente fala os mais velhos, que são os chapadões, são mais intemperizados, tem muito argila oxídica. O que essa argila faz? Ela absorve fósforo. O que é absorver? Ela é como se fosse uma fonte de fósforo. Você aduba, mas você está adubando na realidade o solo. Tá? Porque ele retém esse fósforo e não disponibiliza para a planta. Claro que em curto prazo. Curto prazo eu falo 1 ano. Tá? Então o que acontece? Quando vai fazer o plantio, por exemplo, o semeio na forrageira, eu vou implantar. Eu recomendo, faça preferencialmente com semeador e aplique o fósforo na linha. Não aplique fósforo a lanço. Não façam isso. Principalmente solo arenoso, até que pode. Agora, solo argiloso, não façam isso. Você vai perder 90% do fósforo aplicado. Na fertirrigação, você aplica ele parceladamente no decorrer do ano. Tá? E você aplica e rapidamente ele é absorvido. Quanto mais rápido a planta absorver esse fósforo, menos tempo o fósforo ficar ali boiando, tô de boa, o solo vai lá e segura ele. Quanto menos tempo ele ficar na solução, melhor. Então por isso que quando você faz a adubação parcial, você parcela. Parcelando você tem menos risco de absorver. Aplicou o fósforo, a planta rapidamente absorve. Só que todas as adubações que você faz aqui é via irrigação. Via água de irrigação. Então o que Marcos, eu utilizo? mas aí com essa quantidade de nitrogênio que você joga aí, como é que você faz? Não tem trator para jogar calcário? Você não pode jogar aí? Tá. O calcário, nós fizemos duas aplicações de calcário aqui. Uma no começo de 2011, quando implantou o projeto. Se não me engano foi 3 toneladas de calcário. E depois no ano subsequente. Foi 2,5 toneladas, se eu não me engano, não enganado. Alugamos o trator fez aí. Esse ano a gente fez adubação com cal hidratado. Ele tem praticamente o mesmo efeito do calcário. Qual que é a dose recomendada? Em torno de 10% da quantidade de calcário. Ou seja, a recomendação é 3 toneladas de calcário, eu aplico via água, cal hidratada, 300 kg de cal por hectare. Qual que é a desvantagem? O cal ele só tem cálcio, tá? Ele não tem magnésio. Então o magnésio eu tenho que fazer a suplementação com um fertilizante à base de magnésio ou posteriormente fazer uma calagem. Tá? A vantagem do cal hidratado é que você pode fazer via fertilização e o custo disso é menor, porque você não entra com máquina na área. E aproveita, ele reage muito mais rápido. Tá? O pH do solo sobe mais rapidamente do que o calcário, que demora muito mais para reagir, porque ele está em contato diretamente. Tá? É basicamente isso. Você está fazendo toda a adubação via... a vida útil do equipamento... Sim, diminui. Mas assim, diminui de 15 anos para 13. Entendeu? É muito pouco significativo isso. Eu não vou te falar. Custo-benefício, né, mano? Não, não tem como você falar. Tem muita gente que fala assim, não faça adubação via. O cara desse não sabe o que está falando. Você pode... que vai mostrar ali, mas ele é um agitador, né? Esse é um agitador. Então ele dissolve tudo, né? Dissolve tudo. Você pode fazer com a mão, com a pazinha fazer. Aqui foi a opção do pessoal da fazenda. A gente tem um modelo, tá? Passou o modelo para ele, passou como é feito, levou num cara, o cara soldou e fez. É para adubar? Para diluir. É um batedorzinho para diluir. Tá? Então você coloca o fertilizante, mistura, acabou. Depois que diluiu, você só abre o registro, ele aplica na área exatamente que você quer. Como o sistema tem uma eficiência boa, a aplicação é muito uniforme. Isso, como vocês vão instalar um pivô, essa tubação de pivô se torna mais fácil? A tubação via pivô, ela pode, eu particularmente acho ela um pouco mais complicada do que a malha. O que acontece? Na malha, eu vou adubar um piquete. O meu piquete, por exemplo, tem 15 aspersores. Suponhamos, eu sei que 15 aspersores tem uma determinada área, molho uma determinada área, eu vou fazer o cálculo em cima disso.
E o fertilizante que eu coloco na caixa, ele vai ser obrigatoriamente mandado e enviado para lá, porque a água está saindo lá. O pivô não, o pivô ele anda, é um equipamento, uma linha lateral que anda. Esse andar do pivô faz com que a taxa de aplicação de fertilizante seja variável. Aí o que o pessoal tem feito? Eu sou filho de produtor, já fiz isso muito quando é mais novo. Ficava a noite inteira colocando saco de ureia de 5 em 5 minutos dentro de uma caixa dessa aqui. Isso é uma desgraça, isso é para matar qualquer um. Eu sei porque eu já fiz, tá? O que o pessoal tem feito? Tem equipamentos que a gente faz uma caixa grande de 10 mil litros e põe uma bombinha para injetar. Aí você dimensiona a bombinha para aplicar aquela vazão. Então se eu sei que o pivô tem 50 hectares, ele vai fazer 50 hectares em, sei lá, 10 horas, eu faço porque a minha bomba joga aquela vazão em 10 horas, aí dá para fazer. A mão de obra mais reduzida. Só que ainda a eficiência de aplicação ainda não é como a malha. Mas ela ainda é superior do que você jogar Ah, via não, trator? sem dúvida. Até porque o pessoal faz cobertura em milho, por exemplo, tudo via. E se a gente pegar agora a fazenda ali, você tem a ordenha, você colocou um cano, jogando toda num buraco aqui e colocou uma bomba, uma bomba, motor aberto, para dar uma adubada com... Nós vamos fazer isso aqui, depois que a ordenha nova está sendo construída ali, nós vamos, todo a água residuária vai ser direcionada para um tanque, a gente vai decantar, posteriormente, mais para frente, quando a propriedade juntar mais um pouco de dinheiro, a gente vai colocar o separador de solo da Bauer, que o pessoal falou para vocês. Separa um pouco do solo e aí vai aplicar na irrigação. E se a gente, um tanque que a gente fazer, pôr um negócio para bater o estrume lá assim e a bomba jogando, pode, a água caindo. Só que o teor de solo, da ordenha ele é um pouco maior. Tá? Ele pode trancar as pessoas. Tubo não, mas as pessoas podem. Mas é fácil, você vai lá. Mas aí no caso ser um tipo um canhão, só para dar uma rajada, o adubo e depois vem com o sensor molhando. Como você vai ter um bocal pro canhão e um bocal para as pessoas? Não, mas uma rede é separada, ela tá aí para irrigar. Agora eu quero aproveitar o adubo Eu digo, mas no mesmo sistema o senhor aplica. A mesma irrigação o senhor aplica, não precisa outra, entendeu? Eu tenho, né? Então pessoal, aqui ó, fonte de nitrogênio, principalmente, o que eu falei lá hoje, para produzir 1 tonelada de matéria seca, de forragem, em média, varia com cada capítulo, de 15 a 20 kg de N, tá? 15 a 18 kg de potássio, 1,5 a 2 kg de fósforo, depende da forrageira. Aí eu tô falando que essa 1 até de 15 a 20, porque é uma média de todas elas, tá? 3 kg de cálcio, tá? 1,5 a 2 de enxofre. Então tudo isso eu sei quanto que a planta extrai. Então eu tenho o potencial produtivo da região, eu sei quanto a planta extrai, quanto vai produzir um adubo para isso. Não jogo dinheiro fora, tá? Então ureia, com fonte de nitrogênio, que é o fertilizante nitrogenado mais barato. Flor de enxofre, que é aquele amarelo, que tem 95% de enxofre. O grande problema de flor de enxofre é que ele é pouco solúvel em água. Então muitas vezes você vai fazer na fertigação, ele é complicado de fazer. Então às vezes a gente utiliza sulfato de amônio. Reduz um pouquinho na ureia, porque eu tenho amônio, na amônia eu tenho nitrogênio, e aplico sulfato de amônio em vez de flor de enxofre. Tá? Ou gesso agrícola, que também é fonte de enxofre. O MAP, que é o fosfato monoamônio, que é derivado dos fosfatos naturais. Fosfato natural, o pessoal faz ataque a ácido, ele vira o MAP, fosfato monoamônio. Tá? Ele tem, dependendo do fosfato aí, tem em torno de 18% de fósforo, tá? Depende do MAP. Você acha que o MAP tem 18? 43% de... Tem 54, né? Não, depende do MAP. Tá? O DAP tem 42, o MAP tem de 44 a 45%. Você acha que corrigir o fósforo com o MAP se torna mais barato que a correção superfície só? Corrigir o fósforo com o MAP, mas valor? Não, se corrigir com o MAP com superfície, você sai mais caro. Se você for trabalhar com pastagem, não faça super simples a lanço, principalmente em solo arenoso, não faça. Se você aplicar super simples, 200 kg de superfície por hectare, 195 kg de superfície por hectare vai absorver no solo, 5 vai sobrar para a planta. Tá? Então vocês estão jogando dinheiro fora. Vai fazer super simples, faz com semeadora, na linha. Tá? Eu recomendo super simples no plantio. Quando vai incorporar, aí você põe próximo à raiz. E aí você tem pouco contato com o solo, principalmente solo argiloso. Arenoso você tem pouco problema com isso.
Aí o MAP é o que eu falei, você parcela. Tá? O MAP pode ser a lança? O MAP é a lanço? Pode. Não, pode fazer a lanço se você tiver equipamento de irrigação. Para rapidamente você aplicar o sistema e aplicar pouco. Não jogue fósforo em grande quantidade a lanço. Não faça isso. Nós temos que ver o jeito menos de pouco, menos mão de obra, né? Dura a mão Bom, de pode obra. passar aí. Já falei praticamente. Acho que tem só o último, o pessoal está vendo ali. Bom, o custo de produção, tá? O João vai falar para vocês ali. O custo de maçã, energia elétrica. O custo hoje, como o João falou, está 51 centavos o litro aqui. Algum tempo atrás, uns 3 meses atrás, a gente refez, o pau estava 54, baixou 3 centavos. Tá? Mas vai explicar para vocês exatamente, detalhadamente, quanto que é o custo, as condições da fazenda. Mas você já passou lá, né? Ah, vocês passaram lá já? Já. Não, beleza então. É porque eu achei que era o último. Custo de matéria seca. Isso aqui é muito importante, pessoal. Muita gente me fala, não, mas é porque feliz da vida. Eu comprei 1 tonelada de silagem aí por R$70. Ou R$100 tonelada. Tá feliz da vida que comprou tonelada de R$100. Só que você tem que considerar que a silagem ela tem 30 a 33% de matéria seca. Ou seja, se você pegar 100 kg, secar, tirar a água, sobra 33 kg só. Que é uma matéria seca, que é o que realmente o animal utiliza para produzir leite, produzir carne e para sobreviver. Tá? Então se você pegar, vamos dizer, R$100, divide isso por 30% de matéria seca, dá R$300 por tonelada de matéria seca, que é o que me importa, o resto é água. Tá? O pasto irrigado, esse pasto aqui, ele está em torno de R$135 a tonelada de matéria seca, produzida. Tá? A gente quer diminuir um pouco. Por quê? Porque a gente não tem energia noturna ainda, tá? Tarifa verde, redução de tarifa noturna. Tá? Tem a tarifa normal, que hoje deve ter uns 35 centavos, 34 centavos. O custo de energia representa 14% do custo de produção da matéria seca, em média, 14 a 15%. Tá? Então, o custo da silagem é quase 2 a 2,5 vezes maior do que do pasto irrigado. Tá? Você pode ter isso aqui, esse custo não é considerando só adubo, isso aqui inclui depreciação do equipamento de irrigação que eu tenho, tá? Com equipamento de irrigação desse que a gente considera que dura 14 anos, tá? Então o custo dele dividido por 14 anos, tá? Menos o preço sucado dele, então todo esse custo está incluso. Tá? Então na realidade o custo é menor ainda que isso. Se você pegar agora o esterco lá, a gente tá pegando no pago assim, igual estava no monte, e ele fica muito caro para aplicação, não tem tanta validade. Esterco? Depende do esterco que você utilizar. Você pode utilizar esterco, pode sim, mas aí você tem que fazer com alguma máquina, equipamento. Tá? Distribuidor, fertilizante Mas com a madeira de calcário? Madeira de calcário funciona melhor. Cama de frango, a gente, pessoal, cama de frango a gente utiliza muito em campo de feno. Por quê? Campo de feno você entra com muita máquina na área para cortar, para virar assim, para enleirar, para prensar, para fazer o fardo, tá? A enfardadeira. E aí você acaba compactando. Qual que é a maneira mais interessante de descompactar o solo? Logicamente é com máquina, só que você não vai entrar com máquina no meio do campo de feno e nem na área que você tem. Então o que você faz? Faz com que a planta descompacte o solo. O melhor sistema de compactação do solo é a planta e matéria orgânica. E aí você chega a aplicar 10 toneladas, 15 toneladas de campo de frango por hectare nessas áreas. Porque a matéria orgânica... essa fica cara. Tem que fazer conta. Realmente, o adubo é capaz de ficar mais barato que a cama de frango. tem que fazer conta. Fica não, Zé. Fica não. Eu acho Pode que ser não. curioso. Eu acho que não. Levantando pessoas também. Pessoal, Aí, ó. o que eu tinha para falar é isso aqui, se vocês quiserem ali dentro, alguma dúvida, vamos ali mostrar a bomba para vocês, para entender o sistema ali. Tá? No mais era isso. Tá tudo aí na energia.